Fala galera, bem-vindo ao canal PC Mind. Mais um vídeo pro canal. Fiquei praticamente 2 semanas ausente aí por conta de influência de uma gripe pesada, né, que afetou um pouco a minha voz. Tive de realizar uma mudança aí recentemente, que para quem acompanha o canal aí desde o primeiro vídeo percebeu que o cenário, o background aqui do cenário mudou um pouco. Foi justamente porque eu tive de realizar uma mudança. Mas estou de volta e hoje para comentar fatos políticos atuais, né? Como especificamente o assunto sobre a queda de Flávio Bolsonaro perante a direita não bolsonarista, né? Que não necessariamente suporta a dinastia Bolsonaro. Nessa pesquisa, saiu a pesquisa da Quaest, né? E o Flávio Bolsonaro teve quedas expressivas, né? Caiu de 44% em junho para 32% agora em julho. E o percentual de indecisos simultaneamente passou de 46% para 57%, né? Ou seja, houve tanto a queda quanto os indecisos aumentaram a dúvida sobre em quem depositar o voto, né? E se deu basicamente, sobretudo em razão das divulgações daqueles áudios referentes ao caso do Banco Master, né? Em que se tem uma clara e evidente intimidade com o banqueiro agora presidiário Daniel Borcaro, né? E contrariando também toda a perspectiva postural, né, dele perante a mídia, em que tem até um episódio de um vídeo do meio de mídia The Intercept, em que o jornalista já de posse da notícia que seria espiralada aí na internet, ele faz uma pergunta capciosa e o Flávio acaba duvidando de que o jornalista poderia ter esse acesso, que era justamente ele afirmando que haveria as mensagens com o Daniel Borcaro e que ela vazaria, e ele egocentricamente simplesmente ignora e acaba chamando o jornalista de militante, etc. Blá, blá, blá. Naquela mesma noite as notícias acabaram sendo divulgadas aí, o que comprometeu fortemente, né, tendo em vista essa queda que eu comentei aí no início do vídeo, né? Logicamente que nesse primeiro turno ainda o Flávio Bolsonaro é o principal candidato para ser páreo para um segundo turno aí, junto a Luiz Inácio Lula da Silva. Só que essa galera que realmente que foi identificada aí na pesquisa Quaest, que abandonou o barco temporariamente aí, pode-se dizer temporariamente, ninguém sabe se haverá algum retorno ou não, do depósito do seu voto em Flávio Bolsonaro, é justamente aquela galera que tem tipo uma certa rejeição ao petismo, né? Tradicionalista ou tradicional nos valores, né? Também circunda aqueles elementos que são elementos de moralidade, né? Que são bandeiras atuais da extrema direita, que quando a gente, e que de uma certa forma até se soa de forma pejorativa quando você faz essa enumeração sobre quais são as bandeiras exatamente, porque se você parar para pensar,
a gente toca no assunto aqui, pô, galera antivacina, e argumentativamente falando, não é algo por, por, por encaixe, né? Ou algo estético. A pessoa muitas das vezes tem algum tipo de argumento para se contrapor e se declarar realmente antivacina. Tem a questão do militarismo, né? Que é o cara que também defende o armamento, a posse, né? A posse ampla e restrita do armamento de fogo. É a questão da sexualidade, né? Da definição do conceito de família, que normalmente tem, e aí a gente já encaixa aqui no fundo religioso, né? Porque isso parte dos dogmas religiosos, né? Etc. E acaba que esse público, existe uma galera que por outras razões, não é bolsonarista radical, né? Ou irremediável, né? De uma certa forma ele ainda tem ele ainda se permite transitar entre as possíveis opções da direita. O problema é que atualmente, quando você puxa o cenário, né, só tem uma galera de baixa personalidade, né? Uma galera que não tem um espectro ou base de apoio nacional, justamente porque tem um aspecto sensal, né? Não atrativo, né? Como é o caso, por exemplo, do Tarcísio, do Zema, né? Tem aquele Renan Santos lá também, que tem puxado uma bandeira que tem algumas pessoas muitas pessoas, né, que têm seguido, etc. Mas essa galera ao menos se permite transitar. A questão é que, no meu entender, a rejeição ao PT, para essa galera, ela é superior a quaisquer argumentos que se possa considerar. Então, o voto é contra o Lula, independente. Então, acho que naturalmente, ainda que tenha tido essa redução do percentual de votantes que se declaram votantes em Flávio Bolsonaro, dificilmente, seja num segundo turno, por exemplo, esses votos não serão depositados nele, tendo em vista o sujeito anti-Lula, né? E o que acontece? Uma questão que e aqui, apesar de eu ter entrado nesse assunto sobre a popularidade de Flávio Bolsonaro, né, eu gostaria de adentrar uma outra seara aqui, que é a seguinte, né? Esses políticos de 2013 para cá, desde as manifestações contra a Dilma, quem acompanha os portais de mídia desde a época, tem a linha do tempo memorizada, né? O passo a passo do que se sucedeu, né? Desde aquele período até hoje, saindo de Dilma, golpe, Temer, Jair Messias Bolsonaro, Lula, e agora essa vindoura eleição aí entre Lula versus Flávio Bolsonaro, né?
O que acontece? E assim, foi um fenômeno mundial, mas essa questão foi um fenômeno mundial, o surgimento desses extremistas direitistas, mas no Brasil eu sinto uma certa nostalgia. Né? E aqui eu tô até mudando o tema do vídeo no meio. Iria até pôr a capa, pôr a capa da thumbnail. Beleza? Referente à análise da popularidade de Flávio Bolsonaro. Até posso pôr ainda, não importa. Entendeu? O vídeo aqui, meu propósito de vídeo é um pouco solto também. No entanto, o debate político no Brasil ele se esfarelou, né? Se esmigalhou, porque com nostalgia e sinceridade eu afirmo categoricamente o seguinte, né? E eu sei o quanto é polêmico afirmar isso, mas o debate político brasileiro, com o engodo aí das redes sociais, né, em decorrência do ambiente das redes sociais, ele se tornou atualmente extremamente tóxico, né? Existia uma rivalidade absoluta entre partidos antes de 2013, entre partidos que a gente poderia até encaixar entre centro-direita, centro e esquerda, que desde antes de 2002, já que Lula tentou se alçar à presidência durante um longo período, né? Havia uma rivalidade entre o PT, PSDB, PMDB, que se mostrava, sobretudo nos debates televisivos, ter uma linguagem acadêmica e um foco específico realmente nos problemas do país, entendeu? Um foco específico realmente nos problemas do país. Então, quando se levantava algum assunto, eventualmente algum debate televisivo, o que se debatia como ponto nevrálgico era sempre o ponto levantado, seja infraestrutura, educação, saúde. Se tinha proposta e, na verdade, uma preocupação e um entendimento de que, na verdade, o telespectador ele realmente se importaria mais em saber sobre o que seria ser feito. Ainda que a atuação política na prática no Brasil seja conturbada nessa questão de corrupção, e a gente sabe como é, que a gente poderia até dizer que era mais saboroso e gostoso você poder ser até enganado durante o debate político, mas um debate político com ideias e argumentações sem partir para a escrotidão propriamente, que é o que acontece hoje, a escrotidão, a toxicidade, o xingamento barato, para a eleição do salve, não sei se foi prefeitura ou governo de São Paulo, em que a gente teve o Datena concorrendo e o Pablo Marçal, né?
um figurão arcaico e moralista ao extremo, que não aceita desaforo, que é o da Atena, e um outro sujeito desbocado, fake, que absurdo, que todo mundo, só de você ver ele trocar 3 palavras, você já tem uma noção da qualidade do sujeito, né? É um exemplo, né? Aquela cena da cadeirada é um exemplo do que eu estou a falar aqui. Então, assim, virou um show de toxicidade, de agressividade e lacração, né? E assim, a gente sabe que e assim, de uma certa forma, até porque o próprio fenômeno da extrema direita, ele se galgou e cresceu em cima, né, da possibilidade que as redes sociais permitiram de você cortar os filmes em pequenos trechos e manipular uma história, né? Manipular a própria realidade, né? E vez e outra eu uso essa expressão bem conhecida aí de quem costuma ler alguma coisa ou outra e se interessar pelo significado das coisas, né? Mas é a era da pós-verdade, né? A galera fala o que quer, da forma que quer, quando quer, cria narrativas e as pessoas e assim e virou e tá todos esses grupos estão em suas bolhas com as suas perspectivas e concepções de realidade sobre a política, sobre o PT, sobre a extrema direita, sobre o que é sobre o Supremo Tribunal Federal, né? Que é um outro absurdo, não é? Apesar de pontuais questionamentos, sobretudo depois a questão do Banco Master, mas importantíssimo o papel da Suprema Corte no país, que é tema até para um próximo vídeo, né? Assegurou a democracia e aqueles 6 ou 7 de janeiro, 8 de janeiro que ocorreu, não é algo que se possa passar ou fazer pouca vista, né? Realmente teve de ser enfrentado. Mas a verdade é que eu sinto falta daqueles figurões cafonas que se tinha nos debates televisivos. Era o principal meio de transmissão de informação nacionalmente, mas havia uma cordialidade entre si. Recentemente eu lembro até de ter visto lembro que vi uma notícia que era a seguinte, né? Mas alguém pode até dizer, mas eles eram todos do mesmo espectro ou margem do leque ideológico que varia aí de esquerda para direita. Mas a verdade é que quem acompanhava na prática sabia que não se tratava exatamente disso, né? E Lula e Fernando Henrique Cardoso, ambos, um ou outro, foram até o velório de seus respectivos cônjuges, né?
se abraçaram. Então existia uma certa cordialidade e distanciamento entre a política e a vida pessoal, né? Se entrava ali no ringue, mas se sabia que se tratava de uma questão, sobretudo profissional, o ato de ser político, né? E hoje em dia a agressividade, muitas das vezes, ela é um show, né? Essencialmente, autenticamente, o candidato, ele na realidade nem tem aquele desapreço ou desprezo todo por quem ele exala todo aquele suposto ódio, mas ele sabe que a forma que a mensagem é espiralada hoje nas redes, ela é potencializada por essa agressividade, né? Tanto é que tudo, de uma certa forma, tudo se radicalizou na sociedade com o incremento das redes sociais. E tá havendo esse debate aí de retirada de criação de legislações, seja na Austrália, né? A gente viu na Austrália, tem outros países também, no Brasil também, que foi proibido o smartphone em escola, né? Então a gente viu essas manipulações, acho que tudo de uma certa forma, em razão do incremento da velocidade da internet e da tecnologia disponível pelos aplicativos, né? Tudo de uma certa forma se radicalizou. O próprio surgimento aí da série Black Mirror é uma tentativa de expressar essa esquisitice que o mundo contemporâneo veio a se tornar, né? E voltando à popularidade de Flávio Bolsonaro, vocês vão me desculpar, pô. Como é que em falas ou em posturas ou em viagens que um candidato como Flávio Bolsonaro tem, em que sentido de país tem? Que sentido de país tem um cara num primeiro momento visitar o escritório de um presidente de outro país? E sentido de país constitucional, literalmente falando, refletindo sobre o que se tem disposto na própria Constituição do Brasil, né, no sentido de também ter altivez, né, honra. O cara primeiramente visita um escritório de um presidente de um outro país para debater medidas antinacionalistas. Num segundo momento, ele vai a um congresso, etc., salvo engano, no estado do Texas, e deliberadamente diz que o Brasil possui as commodities que os Estados Unidos precisam para continuar se desenvolvendo, né? Ou, em outras palavras, sem considerar a perspectiva de haver algum estudo, transferência de tecnologia, enriquecimento, até para a gente aproveitar a onda de capital de uma forma mais inteligente e completa, né? Aí a gente vê bandeira americana sendo aberta, né, no estado de São Paulo, sobretudo, né?
que até a gente usa, a gente fica até fazendo algumas alusões ao bordão bolsonarista, né? Acima de tudo, sobretudo, etc. Mas acima de tudo, porra nenhuma, né? Porra nenhuma. Entendeu? Brasil acima de tudo, porra nenhuma, pelo que se vê aí, em relação ao que ele. Em relação a todos os fatos que se vê, aí daqui a pouco ele está controlando ou não se vai haver tarifaço no Brasil, né? Controlando ou não se vai haver, intermediando uma medida negativa que é apoiada por boa parte da direita e da extrema direita, no sentido de que o raciocínio é o seguinte: aqui virou ditadura, alguém tem que combater, tem que destruir para reconstruir. Caralho, galera não tem noção nenhuma da história do Brasil, contexto político, Constituição, função do Supremo Tribunal Federal, conhecimento científico sobre essas questões de antivacina, etc. Enfim, estou aqui fazendo um balaio de temas também para chegar no ponto de dizer que e aí depois, acrescentando a cereja do bolo, né? Acrescentando na cereja do bolo, até fugiu o ponto em que eu entraria, mas resumidamente, né? Essa queda de popularidade aí é uma, de certa forma, pelo menos algum respiro, né? Porque ainda que se queira tirar o Lula ou ver algum outro candidato que não Lula, que não seja esses matuto aí, pô. Matuto extremista, anticientífico, zero estudo, entendeu? E enfim, vem várias coisas aqui à mente a respeito até de representantes aí do governo que estão aí concorrendo pela esquerda, né, etc., no país inteiro, mas isso também é um tema para outro vídeo. O fato é que se o eleitor brasileiro quer realmente eleitor, mas assim, a gente sabe que boa parte da população brasileira às vezes não tem consciência e concepção política e de país e de realidade social para às vezes até conceber o que é ideal pro país e para si, né? E aí existe até uma noção de coletividade que deve suplantar o individual, que não é compreendida por 100% da população. Mas é preciso que se entenda também que... e a cereja do bolo, voltando veemente aqui, é se mostrar como paladino da moralidade, da reputação idônea, ilibada, né? E tá envolvido no caso do Banco Master aí. E dá uma tipo, a questão faz tão sentido em relação à era da pós-verdade, que o cara tá numa maracutaia absurda, e ele simplesmente solta uma nota
E isso aí é só no Brasil, né, que acontece. Solta uma nota e segue com a vida política e com a campanha política presidenciável, né? Só no Brasil. Fosse em outro país, era renúncia imediata, né? Especialmente se Estados Unidos eu não sei, mas acontecia. Mas especialmente se você pegar um país aí da Europa rica, né? E outros, acontecia era de imediato. Que é o que assim, mas a gente sabe o que é Brasil e que existe toda essa ambiguidade moral e que é possível o cara ser malandro, né? O cara é malandro e etc. E eu gosto dele porque ele é esperto, ele é malandro, etc. Independentemente, né? E é basicamente isso. Rapaziada, chegando aqui ao fim do vídeo de hoje, né? Chegando aqui ao fim do vídeo de hoje, me siga aqui, ó, nas redes sociais. Estou lá no Instagram, no X e no Threads, @PCMind, beleza? PCMind, que é o nome do canal também. Não se esqueça também de seguir o canal e ativar o sino para receber as notificações dos próximos vídeos. Agora sim, oficialmente retornarei a fazer vídeos semanalmente, ou até 2 por semana. Estive afastado porque eu fiquei realmente comprometido com essa doença aí. Mas é isso. Obrigado por ter assistido até aqui. Me siga nas redes sociais. Um bom final de semana aí para todos, né? Hoje, quinta-feira. E fui.